São apenas 7 pontos em 8 jogos. O Bahia do Renato Paiva ainda está longe de ter um aproveitamento esperado, longe de ter um aproveitamento ideal para esse início de Brasileirão. Mas como é que a equipe que tem Biel, Everaldo, Jacaré, Canu, como é que essa equipe se comporta em campo? Veja em mais um Guia do Brasileirão de 2023. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, trazendo mais um vídeo do Guia do Brasileirão de 2023, dessa vez para falar do Bahia de Renato Paiva, como é que essa equipe se comporta em campo. Vou trazer aqui alguns campinhos para demonstrar um pouco melhor como o Bahia se defende, como o Bahia ataca, como o Bahia sai para jogar, trazer alguns pontos fortes dessa equipe de Salvador, que está tendo o início de Brasileirão ainda cambaleante, né? Comentei sobre o aproveitamento do Bahia nesse início de Série A, nesse retorno para a primeira divisão. São 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, um aproveitamento bem abaixo do esperado para esse Bahia, que fez alguns investimentos fortes, alguns investimentos pesados, um deles o Biel, né? Um jogador ainda muito jovem, e está, de certo modo, correspondendo em alguns momentos, sim, mas vamos falar de todo um conjunto do Bahia, principalmente, né? Como é que esse Bahia se comporta em campo. Bora, antes disso, vou pedir para você que está chegando aqui, se inscrever no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no meu início de trabalho no YouTube. Não custa nada a você e me ajuda demais. Bora lá, já trazer informações, trazer já um primeiro campinho do Bahia. Esses nomes que estão em campo são do jogo contra o Internacional, né? Que foi o último confronto que até o momento que o Bahia jogou, no momento que eu estou gravando o vídeo aqui. Eu vou trazer também outras opções, né, outros nomes que jogam muito mais, por exemplo, o Matheus no corredor esquerdo no lugar do Chaves. Matheus não jogou contra o Inter porque era uma baixa, era um desfalque, mas tem outros nomes em outros setores que eu vou adicionando também. Um Bahia que começa muito nessa base, né? Começa, quando sai a escalação do Bahia, vai com 3 zagueiros, 2 homens no corredor, um no corredor direito, um no corredor esquerdo. O corredor direito é sempre o Jacaré presente. A linha defensiva fica muito baseada em um Canu como zagueiro direito, o Davi Duarte como um zagueiro central, e na zaga esquerda, como o cara do lado esquerdo, surgem outras opções sem ser de fato o Vitor Hugo, né? O Rezende já chegou a atuar pela zaga, pelo lado esquerdo. O Raul Gustavo, um zagueiro que foi uma das contratações do Bahia para essa temporada, está lesionado e aí desfalcou também o Bahia no jogo contra o Internacional. Mas de um modo geral, essa é a estrutura defensiva do Bahia, né? 3 homens atrás, 3 zagueiros e os caras, um cara no corredor direito, que é o Jacaré, e do lado esquerdo varia um pouco mais, mas normalmente é o Matheus Bahia, o Chaves e o Rian são outras 2 opções aí para esse corredor esquerdo. Meio de campo, um meio de campo que tá aí na escalação um Rezende, só que pode ter o Azevedo, pode ter outra opção também, mas o Rezende é um dos caras é uma possibilidade para essa saída, para esse volante do Bahia. Outro nome que está no meio de campo, Tassiano, já é um nome muito mais fixo, e o Cauli um pouco mais avançado também, outros 2 nomes já mais fixos, né? O primeiro volante que realmente gira um pouco mais, às vezes é o Azevedo, o Rezende também ganhou essa oportunidade no jogo contra o Internacional, então gira um pouco mais, mas os outros 2 jogadores de meio de campo, Tassiano e Cauli, são jogadores mais presentes mesmo, com um pouco mais de frequência. Ataque com 2 homens, o Biel, jogando um pouco mais deslocado para o lado esquerdo, mas não é incomum também o Biel aparecer do lado direito. É um cara que tem muita liberdade nesse ataque do Bahia. E o Everaldo jogando um pouco mais centralizado, jogando um pouco mais cravado. Tem outras opções também, tem o Vinícius Miotti, tem o Kaique também, opções para ataque, mas de modo geral é um Bahia que esses 2 homens frequentam muito mais o ataque da equipe de Salvador. Então essa é uma configuração básica para o Bahia, para entrar em campo mesmo. No papel o Bahia joga dessa maneira. Olhando uma configuração de um Bahia sem a bola, e aí eu vou trazer 2 modelos de um Bahia atuando sem a bola. O primeiro, você já está acompanhando aí na tela, é um Bahia que faz uma linha de 5 atrás, né? Os caras do corredor, o Jacaré do lado direito e no caso aí o Chaves
ou o Matheus Bahia, ou o Rian, eles recuam para fazer uma linha com os 3 zagueiros, meio de campo com 2 homens um pouco mais próximos da zaga, no caso, Rezende e Tassiano, que foi o caso do jogo contra o Internacional. O Cauli abre para o lado direito e o Biel termina abrindo para o lado esquerdo, ficando o Everaldo um pouco mais avançado. De modo geral, não é um Bahia que vai sufocar a saída do adversário, é um Bahia que vai ficar numa zona intermediária, no meio de campo, um pouquinho mais avançado em alguns momentos. Mas esse é o modelo 1 do Bahia sem a bola. Trazendo um modelo 2, é um modelo parecido também, a única diferença é que o Tassiano joga um pouco mais à frente do Rezende. Mas é um modelo onde o Bahia às vezes sobe um pouquinho mais a marcação, né? Então ficam ali 5 jogadores num bloco um pouco mais avançado e outros 5 jogando um pouco mais atrás. Mas é uma configuração bem parecida. O Cauli cai para o lado direito, o Biel para o lado esquerdo, o Everaldo avançado, Tassiano, Rezende e a linha de 5 jogadores atrás, né? Os 2 caras, o cara do corredor direito, o cara do corredor esquerdo e os 3 zagueiros. Então, é um Bahia que se comporta assim defensivamente. Trazendo um Bahia naturalmente com a bola. Um Bahia jogando com esses jogadores ou com essa estrutura com a bola. Ele vai liberar os homens do corredor. Deixa eu colocar aqui como é que funciona. Ele deixa os 3 zagueiros fixos mais atrás, libera muitos homens do corredor, o Jacaré pelo lado direito e o cara do lado esquerdo, né, ou o Chaves, o Matheus Bahia ou o Rian. O Rezende, ou o volante, um dos volantes, cai um pouquinho para o corredor esquerdo. O Tassiano, ele tem uma grande liberdade para esse funcionamento ofensivo do Bahia, né? Participa muito tanto da construção inicial, mas também pisa muito na área adversária. E o Cauli é um cara que vem sendo importante para o último passe, né? Ele vem atuando muito bem do lado, acho que é um dos nomes, é uma das surpresas desse Bahia, né? Que vem atuando muito bem. Esperava muito, já se conhecia muito do Everaldo, se conhecia muito do próprio Biel também, né? Ainda é uma promessa, mas já se esperava muito, mas o Cauli e do Tassiano também, mas o Cauli vem correspondendo muito bem em alguns momentos. Olhando e aí o Everaldo um pouco mais cravado na área, o Biel com liberdade, uma das formas do Bahia atacar. O Davi Duarte e o Canu são 2 homens que são importantes demais na saída de bola do Bahia, né? São 2 zagueiros que ajudam demais nessa construção, nesse início de saída do Bahia. Olhando um Bahia um pouco mais ofensivo, numa situação onde o Bahia precisa buscar um empate numa reta final de jogo, precisa em casa uma vitória, tem, entre aspas, uma obrigação de vencer, o que o Renato Paiva ele faz? Ele tira um dos zagueiros, e aí na configuração que você está vendo aí, ele deixa o Vitor Hugo e o Canu, mas não é uma situação específica, essa é uma situação específica, né? Mas de modo geral ele vai deixar uma estrutura com 2 zagueiros. O Davi Duarte saiu no jogo contra o Internacional porque ele estava amarelado, mas o exemplo que eu estou dando aqui deixa 2 zagueiros, ele vai liberar demais mais ainda os caras tanto do corredor direito como do corredor esquerdo, e ele vai colocar no lugar de um dos zagueiros mais um homem de frente, né? Ele termina colocando 3 atacantes realmente de origem. O Ademir é uma peça que sempre vem sendo contactada, né? Sempre entra nos jogos, e o Ademir entrando para jogar no corredor direito, para jogar na ponta direita, bem à frente, fazer uma dupla ali com o Jacaré e dar um suporte também ali ao Everaldo, mas é um Bahia que joga dessa maneira, né? Com a bola, precisando do resultado, ele vai à frente, tira um dos zagueiros, o Renato Paiva, para colocar um atacante. É uma configuração que você está acompanhando aí na tela, uma configuração bem básica mesmo. Mas é isso, o que eu queria trazer de estrutura do Bahia, é basicamente isso. Falando sobre peças individuais, né? Eu falei sobre a questão do Raul Gustavo ainda ser um jogador que é um jogador que está sofrendo um pouquinho fisicamente, mas Marcos Felipe no gol está fazendo atuações até que seguras. A Canu e o Davi Duarte ajudam demais nessa saída de bola do Bahia. O Tassiano também é um cara muito importante para essa parte ofensiva, apesar de às vezes jogar um pouco mais recuado. Cauli também vem jogando bem. Biel ainda oscila em alguns momentos, o que é natural também, né? A maior contratação do Bahia em relação a valor
a temporada. O Ademir ainda não jogou o esperado dele, mas é um cara que tende a ser importante. Acho que o Ademir está entrando em momentos errados. O Ademir termina entrando quando o adversário já está fixo lá atrás, quando o adversário já está com uma vantagem no placar, ou com um placar agradável para o adversário, porque aí o Ademir pega toda uma linha defensiva já postada. O Ademir funciona muito bem na velocidade. Surgiram até alguns memes, né, da torcida do Bahia sobre para que pensar se eu posso correr, sobre o Ademir. E de fato o Ademir é muito mais um cara de velocidade. Ele não é que ele não vá pensar, mas é um cara que a velocidade é o ponto forte. O drible já não é tão bom assim. No máximo, o que o Ademir vai fazer? Ele vai pegar a bola do lado direito, vai puxar para a perna esquerda e cruzar. Se ele estiver encontrando uma defesa adversária já montada. Everaldo, vem correspondendo. Biel, falei que está oscilando, mas é esse o Bahia que está oscilando demais nesse início de Brasileirão. Até um pouco mais do que eu esperava, mas ainda tem como ter um campeonato tranquilo. Comenta aqui embaixo o que você espera do Bahia para essa temporada, o que você observa também de forma de jogar desse Bahia. Se inscreve no canal, compartilha o link, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.